Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Online. Eu me chamo Daiane e hoje estou de volta aqui para a resolução das atividades da semana 2 do PET Minas, aqui do segundo ano do ensino médio. Então, já vou pedir para vocês deixarem o like, tá? Compartilhar esse vídeo com seus colegas de turma, com seus amigos, professores, com todo mundo que vocês sabem aí que estão precisando de uma mãozinha aí com as resoluções do PET, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, é claro, que vocês possam aí nos seguir em nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram, claro, aqui no YouTube, né? E agora a gente tem podcast também, tá? Tem podcast lá no Spotify. E é interessante que vocês nos sigam não só para que a gente possa interagir com vocês, mas para vocês ficarem por dentro também do nosso cronograma semanal, tudo que a gente está preparando aí, as nossas atividades, as nossas novidades. Inclusive já tenho uma aqui quentinha de antemão para contar para vocês, que a nossa plataforma está pronta e aí vocês poderão fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida, tá? E pode ser redação nos moldes do Enem, mas se não for, a gente pode dar um jeitinho, tá bom? Terei o prazer de corrigir as redações de vocês. Então dá uma acessada lá nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook, para ficar por dentro de tudo que a gente está preparando para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa segunda aula, nossa aula da segunda semana aqui do PET, do ensino médio, segundo ano. Vem comigo! Trouxe aqui mais uma vez o meu amigo de cão e nós vamos fazer uma síntese, um resumo bem rápido do que são aí as variantes linguísticas ou as variedades linguísticas, tá bom? Vamos lá, de cão. Gente, a variedade linguística é basicamente um fenômeno natural porque a língua é viva, tá? A língua está em constante desenvolvimento e modificação e transformação conforme a necessidade da comunidade linguística, dos falantes da língua. Então, o que acontece? A variedade linguística nada mais é do que os modos como a gente vai utilizar a língua, né? É a diversificação da manifestação de uma língua, que vai ser aí moldada, né? Vai ser estruturada em função de fatores históricos, geográficos e socioculturais, né? Então, a época vai influenciar, né? A classe social, a escolaridade, a idade, a região vai influenciar na variedade linguística. Então, basicamente, nós temos as variantes, né? Histórica, que vai ser, por exemplo, a gente pensa assim no vós-me-se, né? Que seria o você de hoje, que era utilizado lá bem antigamente, né? No século passado, século XIX, por aí, tá? Na nossa língua portuguesa. Temos a variedade geográfica, né? Que é muito característica aí pelo sotaque, por termos, né? Que são diferentes. Por exemplo, aqui em Minas a gente fala mandioca, lá no Rio vai ser aipim, em outros lugares vai ser macaxeira. É tudo a mesma coisa, a gente está se referindo sobre o mesmo objeto, né? Mas em cada localidade pode haver aí essa variação, né, da terminologia, ok? E aí a gente tem as variantes aí socioculturais, que vão ser, como eu falei, a idade, o grupo social, né, a profissão, a classe social, tudo isso vai influenciar aí, né? Não só influenciar, mas vai ser um determinante, na verdade, de como essas pessoas, né, como elas vão se manifestar linguisticamente, tá bom?
E aí a gente tem outras variantes linguísticas que são o foco da nossa aula, tá? Que vai ser a primeira, a variedade padrão, e a segunda aqui, a variedade coloquial. Nós estamos falando aqui de uma questão de registro linguístico e até mesmo de estilo, tá? Então vamos pensar aqui, o que é a variedade padrão? É aquela que segue as regras estabelecidas pela gramática normativa. Isso vem aí no PET, tá, gente? No material do PET tá escrito bem isso aí, tá? Então, é a variedade que vai respeitar a gramática normativa e que vai ser utilizada aí em situações formais, tá? Em documentos oficiais, escritas escolares e acadêmicas. Então, quando a gente está escrevendo uma redação, vai ser sempre a variedade padrão, né? Vocês precisam estar aí dentro da norma, né? Da norma padrão da língua portuguesa. Então, basicamente, a variedade padrão vai respeitar, tá, a gramática normativa e vai estar aí vinculada a contextos, a situações onde há exigência de uma formalidade linguística, ok? A variedade coloquial é aquela que a gente vai utilizar no dia a dia, com nossa família, com nossos amigos, né? É a linguagem mesmo corriqueira, né? Então aí a gente não tem muito compromisso, né, com a gramática normativa. A gente que é mineiro, nós temos uma mania, né, de sair comendo sílabas, né? Então é bem típico, tá? Na nossa coloquialidade, os mineiros, né, falar, né, atropelando, comendo aí as sílabas, até porque é uma economia linguística. Mas quando a gente está falando num registro padrão, nós vamos ter que falar, né, pronunciar a palavra por inteiro, basicamente. Mas é um exemplo de como que a gente usa, né, essa variedade coloquial, né, no nosso dia a dia, sem ter muito compromisso com a gramática normativa. Então não vai seguir aí esse rigor das regras da língua, tá bom? Das regras gramaticais. Então é um registro que vai estar aí, né, uma variedade, na verdade, que vai trazer um registro informal da língua e que vai estar presente em contextos informais, tá? Em contextos bem, digamos assim, do cotidiano, de estar entre a família, entre os amigos, contextos mais íntimos, digamos assim. Então, é basicamente isso que eu falei com vocês e nós vamos passar, vou trazer aqui uma ressalva sobre algo que é extremamente importante, que é o preconceito linguístico. Gente, fica a dica, fique ligado para não errar nesse ponto, tá? E aí a gente está falando aqui sobre erro mesmo, né? Porque muitas vezes a gente chega para o outro e corrige. Ai, fulano fala errado. Não, gente, fulano não fala errado. Ele só está utilizando, tá, a variedade linguística, a variante, né, coloquial, em momentos, em situações em que é exigido aí, né, que seja utilizada a variante padrão, tá? E aí vocês podem me perguntar o que é o preconceito linguístico. Preconceito linguístico vai ser a discriminação de indivíduos baseado em um padrão linguístico considerado de prestígio, né? Então essa prática, né, de falar assim, de corrigir o outro, que muitas vezes não teve acesso à educação, né, de corrigir o outro, porque ele fala, né, ele traz aí uma variante diferente da sua, variante diferente das elites, diferente, né, dessas variantes, esse padrão linguístico considerado de prestígio, né, então faz com que essas pessoas, né, se sintam aí inferiorizadas por não ter esse tipo de domínio, né? E na maioria das vezes são pessoas que têm baixo poder aquisitivo, menor instrução ou fazem parte também de grupos sociais aí que já são marginalizados. E essa prática faz com que as pessoas estejam mais marginalizadas ainda.
tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso, porque não existe o falar errado ou falar certo, tá? Não existe o certo e errado na língua portuguesa, mas sim o uso da variante adequada e inadequada conforme a situação em que é empregada. Pensem só uma coisa, como eu falei no início da aula, a função da língua é comunicativa. Vários linguistas já vêm falando isso. Nós temos aí o pai, né, da variedade linguística no Brasil, que é o Marcos Banho, e ele traz isso muito claramente. Se você conseguiu se comunicar, então a língua cumpriu a função e o objetivo dela. A questão é que a gente precisa adequar, né, a variedade que a gente vai utilizar em cada contexto. Vamos ao exemplo básico? A gente não vai à praia de terno e gravata. E também não vai diante de um juiz de biquíni ou de sunga. Tudo é uma questão de adequar. Qual vai ser a variedade, qual vai ser a variante que eu vou utilizar, que eu posso utilizar nesse contexto, que estará mais adequada, né? Adequado aos meus objetivos ali naquele lugar, aos meus objetivos linguísticos, tá bom? Então vamos lá às nossas atividades. Atividade de número 1. Indique qual é a variante linguística utilizada em cada uma das frases seguintes. Vamos ver aqui, gente. A primeira. E aí, mano, de boa? Tá afim de ir na festa hoje? A parada vai bombar. Bom, gente, aqui nós temos várias gírias. Ó, e aí, mano, de boa? Tá afim, ó? Tá afim de ir na festa hoje? A parada vai bombar. Então, aqui nós estamos falando, né, de gírias e que vai suscitar, que nos coloca aí numa situação de coloquialidade. Então é utilizada aí a variante coloquial, tá? Porque nessa frase há uso de gírias e marcas de informalidades típicas aí de uma conversa entre amigos, tá bom? Vamos passando aqui para a letra B. Está aberta a solenidade de formatura dos concluintes do curso de letras da universidade, com a palavra Vossa Magnificência, Reitor João. Gente, vamos parar para pensar aqui. Está aberta a solenidade de formatura. Já nos deu uma pista aqui de qual contexto comunicativo nós estamos falando. Então, é um contexto totalmente formal, tá? E aqui deixa, né, uma pista muito boa pra gente, que é esse magnificência aí, ó. Magnificência, Reitor João, né? Vossa Magnificência. Então, olha, é utilizada a variante formal, pois a frase respeita a norma padrão e o grau de formalidade do contexto da situação, tá bom? Então, vamos aqui à letra C. Ô mãe, deixa eu ir na casa da minha amiga rapidinho, juro que volto logo. Então, jeitinho da gente chamar a mãe aí, né? Não sei como vocês chamam, eu chamo a minha de mames às vezes e por aí vai. Então, a gente está falando aqui, né? Esse mãe, né? Tá falando aqui de um contexto muito familiar. Então, é utilizada aí a variante coloquial, visto que se trata de um diálogo familiar, tá bom? Então, vamos prestando atenção nesses, não são nem rastros, né? Mas são as utilizações, as palavras que são colocadas nesses textos, nessas frases, que nos mostram aí quais são, né, as variantes utilizadas em cada situação e está de maneira muito clara. Se eu posso dizer para vocês, essas questões estão bem facinhas, tá bom? Vamos seguindo aqui com a atividade de número 2. Leia o texto seguinte: Vício na fala, do Oswald de Andrade. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Pessoal,
Isso aqui é muito típico do interior de Minas, né? A gente tem aí outras regiões, como Goiás, que também fala bem parecido, né? Tem aí essas palavras, né? A pronúncia dessas palavras dessa maneira e até um sotaquezinho parecido com o nosso. Mas vamos passar aqui, tá? A questão. O autor compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Olha só, gente, com base naquilo que está sendo pedido, a gente vai se ater à variedade padrão e à variedade coloquial, tá bom? Porque aqui a gente poderia pegar uma variedade regional, mas vamos nos concentrar só nessas duas, que é o que está sendo requisitado para vocês. Então aqui, né, estão sendo comparadas aí a variedade padrão, né, a variante padrão e a variante coloquial, e para tanto são utilizadas as palavras, ó. Como exemplo da variante padrão, nós temos milho, tá? Melhor, pior, ok? E aí, né, essas estão em conformidade com a norma padrão, como eu coloquei para vocês, e como variedade coloquial, variante coloquial, né, a gente tem a variante coloquial de milho, mio, de melhor, mió, de pior, pior, tá? Aqui a gente também tem telha, teia, telhado, teia, né? Telhado, teiado e por aí vai, tá bom? Essa é a resposta. E agora vamos lá, atividade de número 3. A adequação linguística é uma noção importante, pois é fundamental sabermos qual variedade usar. A depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Lembra lá do terno e do biquíni? Lembra? Escreva para cada situação comunicativa seguinte a variação linguística mais adequada para o contexto. Então aqui a gente vai ter que dizer qual é a variante, qual é a variação linguística adequada para cada contexto. Vamos lá. Roda de amigos da escola. Bom, até a minha época, na rodinha de amigos a gente falava a variação coloquial, né? Com os nossos amigos, né, numa conversa informal, a gente vai utilizar muitas gírias, né? A gente vai falar muitos termos, né, muitas palavras, né, de forma coloquial, tá bom? Então, letra A, variação coloquial, a não ser que o seu amigo seja muito formal, mas se ele for muito formal na comunicação com você, eu sinto te dizer que ele não é seu amigo, tá bom? Então vamos lá, letra B, escrita de texto na escola. Gente, quando a gente está escrevendo um texto, principalmente na escola, que é diferente daqui da internet, que a gente vai, né, fazer algumas abreviações, a gente não pode fazer isso, tá? Então aqui vai ser a variação padrão, respeitando a gramática normativa, a formalidade que é exigida aí no contexto escolar. Até porque vocês precisam, né, ter o domínio dessa gramática normativa aí, que é o que é mais ensinado nas disciplinas de língua portuguesa, tá bom? Letra C, conversa com advogado. Vocês já viram, gente, em algum filme, né, por aí, como que um advogado fala? O advogado usa totalmente um registro formal, né, palavras rebuscadas, termos, né, muito, digamos, exatos da profissão deles, né, que às vezes a gente nem entende muito bem o que eles estão dizendo ali, eles têm que facilitar um pouquinho para a gente compreender, né, ou a gente procura aí o significado. Então, a conversa com o advogado vai ser dentro da variedade padrão, até porque ele está ali enquanto um profissional, tá bom? Então, um contexto de formalidade. E por último, a gente tem aqui a festa de família, que se vocês gostam dos parentes de vocês, vai ser um contexto aí bem divertido, né? Bem leve, e aí a gente vai utilizar a variação coloquial, justo porque não é um contexto
formal, é um contexto informal, um contexto onde há ali uma intimidade, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim os comentários, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar também que a gente vai responder, vou fazer questão de respondê-los, tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até a semana que vem, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, e não esqueça aí de nos seguir em nossas redes sociais, nós estamos esperando por vocês. Tchau, tchau, até a próxima!